boa noite, minha Paraíba, frente a frente, no ar, pela sua TV Arapuã, para você que acompanha todas as segundas-feiras e gosta de acompanhar aqui nossas entrevistas francas, diretas, objetivas e muitas vezes reveladoras aqui no Frente a Frente da sua TV Arapuã, como eu vou tentar hoje, conversando com o nosso convidado, o governador da Paraíba, João Azevedo, que já está aqui conosco, ele que anunciou na manhã de hoje reajuste para o servidor público, tem outras novidades aqui para a gente tratar no Frente a Frente, que começa a partir de agora. Governador João Azevedo, muito boa noite. Seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente, na sua primeira entrevista em estúdio de 2024. Boa noite. Boa noite, Luiz. Boa noite a todos que nos acompanham. É um prazer voltar e poder conversar com você e com a população que participa também do programa, dessas pautas que eu acho que são muito importantes para o estado da Paraíba. Mas uma alegria voltar. Governador, hoje você anunciou, como eu registrei, o reajuste linear para o servidor público, tem outros, enfim, outros acréscimos aí específicos para a segurança de professores, para o senhor detalhar, mas para a gente começar em relação ao reajuste linear para o servidor de 5%. Essa margem, esse percentual, governador, tem espaço para negociação com as categorias que estavam, inclusive, numa expectativa de 20% no reajuste para as categorias. Tem espaço, tem margem? O senhor deixou margem aí para uma contraproposta? Na verdade, Luiz, quando se faz um anúncio como esse, isso foi precedido de um conjunto muito grande de levantamentos, de cálculos que são feitos. A Paraíba está, neste mês de janeiro, implantando um reajuste de 5% linear. Ele é maior do que a inflação, ele é mais alto do que a inflação. Nós estamos cobrindo a inflação. Nós estamos fazendo a incorporação dos 20% da Bolsa de Desempenho para a Polícia Militar, para o Corpo de Bombeiros, para a Polícia Civil, para a Polícia Penal, para os professores. Tudo isso visando acabar com aquela defasagem que existe entre aposentados, reformados e pensionistas com relação a quem está na ativa. O estado da Paraíba, eu não tenho dúvida nenhuma, será um dos poucos estados do Brasil que vai esse ano realizar e implantar reajustes dos salários dos servidores. O próprio governo federal já apresentou um orçamento para esse próximo ano sem previsão de aumento para o servidor público federal, que já faz muitos anos que não tem aumento. Então nós fizemos os cálculos, não é fácil. O estado da Paraíba tem que manter um nível de investimento, porque é esse nível de investimento que nós temos mantido, que tem feito com que a Paraíba atraia mais empresas, gere emprego, gere renda para tantas pessoas. Além disso, há uma situação de reformulação de várias pautas dentro do estado. A questão dos precatórios, por exemplo. A Paraíba, durante alguns anos lá atrás, deixou de recolher precatórios para a justiça. Isso fez com que se acumulasse um volume na carteira de precatórios muito grande. E nós estamos passando, e olha que nós já fomos um governo que evoluímos e muito o patamar de transferência de precatórios. Chegamos a 400 milhões no ano passado. E estamos diante de um acordo que fizemos com o Tribunal de Justiça, crescendo a cada ano o volume de recursos a serem repassados para os precatórios. Então, esse ano de 24, nós já vamos repassar 600 milhões de reais para precatórios. Já estão assegurados? Já estão assegurados e vamos repassar 600 milhões. Chegaremos em 2026 com um repasse de 800 milhões de reais para precatórios. Esse aumento que nós anunciamos hoje, ele tem um impacto na folha de mais de 450 milhões de reais. A mais? A mais. Contando os 5%, só para entender, para a administração direta e indireta, ativos e inativos. Claro. Isso gera um impacto na folha de 450 milhões de reais. O que nós temos hoje de folha de pagamento, nós vamos acrescer
ao final do ano, 450 milhões de reais de despesas com o pessoal. Isso tudo, como eu disse, é precedido de vários cálculos, várias contas que têm que ser feitas. Primeiro, para que você não passe os limites legais que são estabelecidos por lei, você não pode ultrapassar a 49%, no caso do ente Poder Executivo, para que a gente não tenha, evidentemente, o descumprimento de uma legislação que obriga que os estados tenham essa condição para se manter como rating A, como nós nos mantemos, para que a gente tenha a capacidade de tomar empréstimos para investimentos, como muitas vezes nós fazemos. Então, tudo isso, ela é feita, logicamente, baseado em muitas contas que são feitas em função de previsão de receita e que nós torcemos para que se concretize essa previsão de receitas para que a gente possa continuar fazendo o que nós estamos fazendo desde janeiro de 2019, que é pagando em dia, pagando dentro do mês trabalhado, e que, se você fizer uma análise temporal, você vai ver que no nosso governo nós já demos 5% linear, 10% linear, agora mais 5% linear, fora todos os ajustes que nós fizemos durante esse período. O professor, por exemplo, recebeu, fora os 3,62% que o governo federal estabeleceu agora, recebeu 80,2% ao longo de 19 até 2023. Professor prestador de serviço, nós definimos que ele precisaria ser o valor recomposto e será equiparado lá em 2026, por isso que nós demos 80% ao prestador de serviço, porque era não é aceitável que um professor em sala de aula, por ser efetivo, ganhava praticamente o dobro do professor que estava numa outra sala fazendo a mesma atividade e ganhando bem menos. Então nós estamos fazendo esse ajuste. E esse ano, o mesmo percentual que foi dado para os professores efetivos será dado também para o prestador de serviço, como forma de mantermos essa diferença que ainda vai ser alcançada até 2026 de paridade. Ou seja, há um conjunto de coisas. O reajuste do salário mínimo, ele impacta nas contas. Esse é um dos itens que impacta muito nas contas. Acordos judiciais que ocorreram lá atrás e que você tem que cumprir, eles impactam também nas contas. Ou seja, é o suportável pelo Estado para que a gente tenha condições de manter o Estado crescendo, prestando um serviço de saúde cada vez melhor, educação cada vez melhor e mantendo um nível de investimento que gere emprego e gere renda para o restante da população. Porque quando se fala de funcionalismo público, nós estamos falando de 100 mil pessoas que hoje, entre ativos, inativos e pensionistas e reformados. Então, é uma parcela da população que tem uma importância extraordinária, porque o serviço público é importante, mas que a gente tem que entender que você não pode deixar de cumprir as outras obrigações que o Estado tem apenas com o comprometimento de folha de pagamento. E o que é mais importante para a gente é não passar dos limites legais. E nós fomos até o limite possível. Da lei de responsabilidade fiscal. Essa é uma folha de que tamanho, governador? Só para a gente ter uma noção. Hoje passa de 400 milhões de reais. Os 100 mil servidores. Exatamente. Agora, você teme alguma reação por parte de algumas entidades, sobretudo daquelas que estavam reivindicando 20%, 22% desse reajuste, pós-anúncio do reajuste linear de 5%? Alguma reação do ponto de vista de movimento aí, de paralisação, grevista? Como é que o seu serviço de inteligência nesse sentido está lhe dando esse feedback pós-anúncio dos 5%? Não, eu espero que não, evidentemente eu espero que não. Até porque uma categoria que é extremamente importante como a de professores, nós estamos pagando o piso, aplicando inclusive o percentual em toda a tabela, diferente do que era antes, porque desde 2019 que a gente aplica o percentual de aumento que é definido pelo Ministério da Educação em toda a tabela. Ou seja, não é só na base, não é só no piso, a gente aplica em todo o valor. E aí, repetindo essa forma de reajustar, nós estamos fazendo. Nós estamos incorporando uma bolsa de desempenho da educação. Nós estamos incorporando, no caso da segurança, fizemos o ano passado ajustes
no Vale Alimentação. Fizemos no ano passado uma lei para desonerar, ou seja, não cobrar imposto de renda sobre as horas extras. Isso fez com que o policial, militar, civil ou penal, ele tivesse um aumento real de salário. E nós estamos incorporando ao soldo essa gratificação que foi implantada, que era a gratificação de desempenho e que todos nós sabemos claramente que gerava uma distorção enorme. Imagine que um coronel, ao se reformar, ir para a reforma, ele perdia R$ 6.500 do seu salário. E isso não acontece mais. Nós fizemos isso, já tem 60% da folha da gratificação incorporada, e nós fizemos, inclusive, para os coronéis, o ajuste de que, mais uma vez, através da reivindicação, sentando com as associações, nos foi apresentado um pleito de que os 20% que é dado quando da reforma dos coronéis não fosse calculado apenas sobre o soldo, e sim sobre toda a remuneração. E nós atendemos, fizemos mais uma legislação que hoje atende. Então nós temos uma relação com as categorias extremamente aberta. Os números são abertos. Eu tenho certeza absoluta que em nenhum momento da Paraíba nós tivemos o que nós fizemos nos últimos anos, que é pegar a associação, sentar com a Secretaria da Fazenda, sentar com a Secretaria da Administração e abrir os números do Estado. Esse número foi construído nesse sentido? Não, este número não, agora. Sim, ele agora não. Eu digo, durante o processo de negociação, em vários momentos, nós sentamos e abrimos. Talvez não tenha tido um governador da história que tenha sentado com 16 entidades da segurança, como eu sentei pessoalmente, para negociar com todos eles. Então, assim, eu não tenho dificuldade com isso. E eu espero que haja, obviamente, a compreensão. A compreensão de que é um momento que a própria economia ainda está em processo de retomada após a pandemia. É um processo que o governo federal se coloca numa condição de que sequer aumento está projetando para 2024 e os servidores públicos federais já faz muito tempo que não recebem aumento. Mas nós estamos aqui, a cada ano, recompondo o que é possível recompor em termos de perdas salariais. Então eu tenho a impressão que não haverá nenhum tipo de reação contrária, até porque nós estamos no limite, realmente, limites principalmente legais. Governador, para ficar nessa área do servidor público, tem muita gente aqui, já no começo do programa, mas muita gente mesmo, inclusive não dá nem para citar os nomes, mas a pergunta é a mesma. Aliás, é um público e é uma turma que espera respostas suas sobre 2 temas relacionados ao concurso da Polícia Civil. Uma parte, para eu ser bem claro aqui, uma parte está entrando aqui em contato para perguntar o seguinte: quando é que o governador inicia a segunda turma dos aprovados no concurso da Polícia Civil? Essa é uma pergunta. Fala que o senhor prometeu em novembro, não saiu, essa coisa toda. E a segunda, dentro desse mesmo público, aliás, de um público parecido, que é se haverá convocação dos excedentes desse concurso, também aí uma expectativa de dois grupos. Primeiro, com relação ao início do curso de preparação. Dia 1º de março, nós estaremos juntos participando da aula inaugural do curso de formação. Estarei lá presente, porque eu tenho maior alegria de dividir com cada um concursado que fez um esforço muito grande para ser aprovado, do mesmo jeito da primeira turma em que eu participei da aula inaugural. Eu vou estar presente no dia 1º de março. Dizer que também que pela primeira vez na Paraíba foi feito um concurso, a primeira turma dessa da Polícia Civil? Dessas da Polícia Civil, das 1.400 vagas. A primeira turma concluiu o curso e nós nomeamos todos. Porque o que acontecia normalmente em concurso público, e todo mundo sabe, é que você passa, você é aprovado, você faz o curso de preparação e você fica aguardando. E o Estado vai chamando, 5, 10, 15, 20, passa muitas vezes 2 anos para chamar aqueles que concluíram o curso. E de um único momento, concluído o curso, no dia da formatura, lá no Centro de Convenções, eu anunciei e assinei um decreto convocando todos a se apresentarem e assumir. Estão todos hoje trabalhando no Estado já. E eu espero fazer isso com a segunda turma, que serão mais 485 concursados, para que a gente tenha condições de melhorar, claro, o serviço público e especificamente a Polícia Civil.
Para você ter ideia, a Polícia Civil tinha 2.100 servidores. Durante o nosso governo, todos eles foram promovidos, todos passaram processo de promoção. E nós fizemos um concurso para 1.400 vagas. Isso é 67% do efetivo. Nós vamos quase que dobrar o efetivo da Polícia Civil. E esse ano teremos vários concursos. Vamos ter concurso para mais 2.000 professores, vamos ter concurso para engenheiros, 100 engenheiros para o Estado, nós vamos ter concurso para arqueólogos, para museólogos, nós estamos ampliando. Esses editais estão na ordem correta, estão no prazo correto, ou estão atrasados? Tranquilamente, estão no prazo normal. Nós estamos realizando o concurso da Polícia Militar. 900 soldados para a Polícia Militar e 200 bombeiros já acontecendo. Ou seja, é um Estado que verdadeiramente utiliza a porta de frente, porta da frente para se entrar no serviço público, que é o concurso público. Tá. No caso dos excedentes da Polícia Civil, o número já está suficiente? Não, os números... essa coisa de excedente, quando a gente faz um concurso, nós fazemos um concurso para 1.400 vagas, no caso desse da Polícia Civil. Os aprovados serão 1.400 pessoas. Caso dentro desses 1.400 você tenha desistência, pessoas que se mudaram, pessoas que não queriam assumir, você chama mais alguém para completar o número. Mas não há mais no conceito excedentes de concurso. Você faz o concurso com o número de vaga definitiva. Senador, a gente está falando em aumento de folha de pessoal, aumento naturalmente aí ampliando a questão da possibilidade de prestação de serviço por parte do Estado, mas isso precisa de receita para fazer esse pagamento, né? Está falando de aumento de despesa, precisa de aumento de receita. No ano passado, o governo aumentou a alíquota modal do ICMS de 18% para 20%. Havia aí uma fala sua de dizer que não ia aumentar imposto, a Paraíba não tinha aumentado imposto até então, até o ano de 2022, inclusive. O senhor foi vítima, inclusive, era vítima de fake news, de história de imposto, dizia que não ia aumentar, entrou em 2023 e aumentou. E disse que aumentou por causa da reforma tributária, que tinha um dispositivo ali que vai medir os estados com base na sua arrecadação de agora. Se a Paraíba poderia ser prejudicada em relação a isso. Agora, o texto da reforma não incluiu esse item claramente, né? Deixou em aberto como se tivesse colocado de fora. Dá para a gente pensar em volta ao estado original ou não? Não dá, porque também não ficou estabelecido de que período seria na reforma. A reforma estabeleceu de que aquilo que será distribuído para os estados a partir de 2029 será baseado na receita entre 24 e 28. Isso é o que o primeiro texto estabeleceu. Houve, logicamente, uma reclamação dos estados, todo mundo preocupado com relação a isso, dessa previsibilidade que você teria naquele momento. E, logicamente, que nesse segundo momento, deixou-se para o segundo momento de discussão dos detalhes e aprovação da reforma, essa definição que poderá permanecer. O risco ainda existe? O risco existe, logicamente. É por isso que o senhor está pensando em redução? Não, eu não posso pensar em redução, até porque, na verdade, o ICMS caiu de 28, 27, 28 para 18. E essa foi a verdadeira redução, através da Lei Complementar 192 e 194, que foi uma medida eleitoreira visando ganhar uma eleição. O governo anterior reduziu significativamente a receita dos estados, como se os estados pudessem sobreviver, cumprir o seu papel, sem a receita. Todas as receitas e perdas do ICMS para os estados, ela foi provocada pela Lei Complementar 192 e 194, que saiu de 28... Da gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Exatamente, que saiu de 28 para 18. Essa foi uma perda gigante. E que muita gente pensa que houve uma compensação agora, tal. Não houve compensação. Houve na verdade, um valor que a gente teria direito a receber em 22, que seria em 24, e que o governo atual antecipou esse pagamento de 24 para 23. Mas, mesmo assim, não recompõe a receita. Como esse auxílio que houve esse ano também não recompôs a receita. As perdas de julho, agosto e setembro não foram recompostas para os estados. Elas foram recompostas para os municípios, inclusive com ajuste de IPCA previsto até o final do ano, se ocorrer mais perdas. Entretanto, para os estados, não. O senhor está identificando para os estados foi apenas julho e julho
julho e agosto, houve a compensação. Mas então, o governo Lula terminou 2023 falhando com essa compensação para os estados. O governo Lula, ele tentou minimamente corrigir uma perda de receita que foi provocada, evidentemente, pela Lei Complementar 9294, que foi anterior ao seu governo, fazendo com que os estados tivessem minimamente a capacidade de recompor receita. Então, o que nós esperamos? Eu espero que a economia tome um novo rumo, que a gente possa verdadeiramente ter um acréscimo de receita, para que a gente possa manter os incentivos todos que nós já demos. Porque é importante entender, durante todos esses anos, o único aumento de ICMS que teve, e aumento de imposto de uma forma geral, foi esse que aqui estamos discutindo, da alíquota modal de 18% para 20%. Tem estados aí que é 21%. Tem estados que é 20,6%. O jornal Estado de São Paulo traz hoje uma lista de 10 estados, e além do Distrito Federal, que devem aumentar a sua alíquota modal de ICMS. Inclui a Paraíba com esse deve aumentar. O senhor pode aumentar ainda mais do 20%, é isso? Não, isso não está nem previsto. Isso não está nem em estudo. O que nós estabelecemos foi exatamente isso, de que precisaríamos recompor essa receita de 18 para 20. Já foi feito? Já foi feito. Inclusive foi feito no ano anterior para que pudesse valer esse ano, porque existe o princípio da anualidade. E a gente precisaria aprovar o ano passado. Muitos estados aprovaram lá em 22 e já têm implementado em 23 as novas alíquotas. Nós não implantamos em 23. Durante 23 de 2023, continuamos cobrando a alíquota de 18%. Mas é preciso ter responsabilidade com o Estado. Se permanecer a lógica dentro da reforma de que os recursos serão distribuídos a partir da receita que os estados terão de 24 a 28, o estado da Paraíba poderia ser prejudicado e perder por ano R$1 bilhão de receita se não aumentasse o ICMS. E foi o que nós fizemos. Independente de desgaste, independente de qualquer posição, eu tenho responsabilidade com o Estado. O senhor continua entusiasta do governo Lula como governador da Paraíba, tanto quanto estava nas eleições de outubro de 2022, governador? Da mesma forma. Mas que fatos concretos podem lhe manter entusiasta desse jeito? Não há dúvida nenhuma que, primeiro, o país vive um outro momento. O país vive um outro momento no que se refere à economia. O país vive um outro momento no que se refere à geração de emprego nesse país. O país vive um outro momento no que se refere às relações institucionais entre o governo federal e os estados. O país verdadeiramente está retomando e reconstruindo todas as políticas de assistência social, políticas de proteção à sociedade. Ou seja, o Brasil passou a ser visto no cenário mundial como verdadeiramente um país líder de uma região. Então, tudo isso já seria motivos suficientes para que a gente comemorasse. Além disso, a taxa de juros baixando, a geração de emprego nunca esteve num patamar tão bom. Ou seja, essas ações por si só já demonstram que o governo Lula vem acertando. E especificamente para Paraíba, obras do PAC, retornos de financiamento na saúde, enfim. Que nota o senhor dá financeira, orçamentariamente falando, do governo Lula para Paraíba? Nós aumentamos, para se ter ideia, para que o cidadão que está em casa nos acompanhando entenda, muitas vezes você constrói um hospital. O Hospital de Trauma de Campina Grande, quantos anos existe? Há quantos anos ele está em funcionamento? Pois você saiba que muitos dos leitos de UTI, serviços que são prestados dentro daquele hospital há muitos anos, só agora nós conseguimos habilitar. E o que é que isso quer dizer? Só agora nós vamos começar a receber recursos do Ministério da Saúde para custear esses serviços que já eram feitos há 10, 15 anos atrás. O hospital aqui, o hospital nosso metropolitano, da mesma forma. Ou seja, constantemente este governo, que hoje é representado pelo presidente Lula, tem feito uma diferença gigantesca para a Paraíba no que se refere a vários investimentos. Eu estou citando a saúde porque a semana passada eu estive com a ministra Nise Andrade, lá em Brasília, e apresentamos um projeto que vamos detalhar para a população paraibana logo, logo,
que é um programa Paraíba contra o Câncer, que é um dos fatores de óbito muito grande ainda, e que nós vamos criar uma estrutura, que é uma estrutura muito grande, bancada pelo Estado e pela União, para que a gente enfrente essa questão do combate ao câncer. Semelhante ao que se faz com o coração e com a Claro, Paraíba? Exatamente. A exemplo do que fizemos com o Coração Paraibano, a exemplo do que fizemos com a Opera Paraíba, a exemplo do que fizemos com Paraíba Mais Vacina. Ou seja, é um programa em que nós vamos ajudar, dividir a responsabilidade com o Hospital Laureano, né? Com o Hospital da FAP, com o Hospital São Vicente de Paulo, com o Hospital do Bem, que é do Estado. Mas imagine você, Luiz, que na Paraíba, especificamente desse caso, você tem 2 equipamentos de PET scan, um público e um privado. Você tem uma estimativa de ter 1.000 novos casos de câncer a cada mês. Você realiza menos de 100 exames de PET scan. Não tem como não ter fila. Você não, é impossível. É impossível. Então nós decidimos, vamos ter um PET scan em Campina, vamos ter um PET scan em Patos. Imagina o cidadão sair de Cajazeiras para vir para João Pessoa ou Campina fazer uma radioterapia. Sai completamente debilitado e depois tem que pegar 500 quilômetros de carro de volta. Nós compramos um acelerador linear e estamos implantando no Hospital do Bem em Patos. Então nós queremos primeiro descentralizar esse serviço de alta complexidade. E vamos colocar na nossa rede 12 hospitais, 12, que farão biópsia, que farão cirurgias e farão quimioterapia. Ao invés de você ter 3 hospitais na Paraíba cuidando do câncer, nós vamos ter 15. 12 hospitais sendo do Estado. E esses custos que nós vamos ter, eu levei para a ministra Nízia. A semana passada, sentamos com ela e eu disse, ministra, vamos compartilhar, vamos dividir esse custo. E ela topou na hora. E ela vai vir aqui, depois do Carnaval, com certeza, para que a gente possa lançar e apresentar detalhadamente como vai funcionar. Mas isso vai custar mais 40 milhões de reais. E o governo federal vai entrar. Essa é a grande diferença. Antes você chegava no ministério, apresentava um bom projeto e saía de lá com as mãos abanando. Hoje você apresenta um bom projeto, o ministro apoia aquele projeto e passa efetivamente a investir naquele projeto. Então é uma diferença extraordinária. O senhor terminou 2023 por falar em investimento, em projeto, lançando e apresentando para a Paraíba um projeto há muitos anos discutido, que é a tal ligação de Cabedelo com Lucena. Na verdade, o seu projeto passa Cabedelo, Santa Rita, Lucena. Como é que chegou nesse projeto, governador? Só para a gente entender por que o projeto não é, primeira pergunta do ponto de vista objetivo, por que o projeto não foi Cabedelo, Lucena direto? Primeiro porque se você fizer uma análise, eu vou tentar aqui fazer com que... Sem imagens? Sem imagens, fazer aqui com que o cidadão que está em casa imagine a situação. O Porto de Cabedelo, pela sua posição, ele tem um canal de aproximação exatamente junto dos berços de atracação. Ok? Se você fosse fazer uma ponte de Cabedelo para Costinha, aonde você teria o ponto mais alto da ponte para que os navios passassem por baixo? Junto do canal. O canal está junto da costa. Ou seja, já teria que começar... Então a ponte começaria muito atrás. Para quem conhece Cabedelo, eu vou dar um exemplo, a ponte teria que começar onde hoje é o Banco do Brasil. Lá no começo da cidade. No começo da cidade. Você teria que a ponte começar a subir ali para poder chegar no porto com altura suficiente para que passassem os navios. Certo. Além disso, você teria as alças de acesso ao porto. Em resumo, você destruiria o centro da cidade de Cabedelo. Então não era possível permanecer com esse projeto. Está aí uma imagem aparecendo. Aonde está esse navio, teria que ser o ponto mais alto da ponte. Começar alto. Qual foi a lógica? Nós começamos a trazer esta ponte para um local em que ela não tivesse tanta interferência com a navegação. E aí a gente vai afastando. Mas aí você tem um outro fator, que inclusive afeta na economia também nossa, que é aquela região ali
onde tem Jurandir com saques, Pôr do sol lá do Jacaré. Pôr do sol do Jacaré. Você tem várias marinas, você tem veleiros que chegam até aquelas marinas, veleiros que vêm do mundo todo e chegam até aquelas marinas. E aí nós liberamos também as marinas. E aí nós trouxemos a ponte para essa posição que está sendo mostrada aí no vídeo, em que você passa utilizando essa ponte por cima da ilha do Stuart, que é essa ilha que está aparecendo aí. A ilha do Stuart e, logicamente, ligando com Santa Rita. Com Santa Rita. O que vai permitir que a gente faça uma ponte, não uma ponte baixa. Essa ponte vai ter, num ponto mais alto, 10 metros de altura. Mas aí da água para o fundo das vigas. Certo. São 10 metros de altura. Certo, mas aí tem o telespectador também nos acompanhando, também aponta alguns velejadores com receio de que esse trecho aí fique inviável também de passar, porque ela não permitiria que algumas embarcações passassem embaixo desse trecho aí. É possível que você tenha um veleiro que ele não consiga passar. Sim. Entretanto, esse veleiro não conseguiria navegar pelo Rio Sanhoá e Rio Paraíba, porque ele está totalmente assoreado. É uma outra coisa. Nós sentamos e discutimos isso muito com a capitania dos portos, para que a gente tivesse uma altura que permitisse que a navegação de lazer, que é a que tem aí, pudesse utilizar o espaço sem problema nenhum. E 10 metros é muito alto. Poucas embarcações têm mastros com mais de 10 metros de altura. E o senhor está dizendo que os que têm mais não conseguiriam navegar, não por causa da ponte, claro, mas por causa da profundidade. Por conta da profundidade, por conta do assoreamento, porque o Rio Sanhoá e o Rio Paraíba e depois o Rio Sanhoá não tem calha suficiente para essa navegação. Então, assim, outra coisa é que você não poderia, por exemplo, fazer com que você aumentasse 100 a 150 milhões de reais no custo dessa ponte, para que você tivesse 3, 4, 5 barcos passando por lá alguma vez na vida. Então, recurso público não é assim. Você tem que encontrar o ponto ideal, a relação custo-benefício. E a relação custo-benefício está encontrada com essa obra, que será, eu não tenho dúvida nenhuma, uma obra extraordinária. Essa obra, inclusive, terá 4 faixas diferentes. Mas tem a alteração desse projeto aí que o senhor apresentou. Por quê? Porque a plataforma ela já comportaria as 4 faixas. Mas nós estamos detalhando agora, porque a licitação já será com 4 faixas. Vai aumentar em quanto, governador, esse investimento? Não, aí aumenta em torno de 50 milhões de reais, para que a gente possa ter mantido as 4 faixas e evitar futura necessidade de ampliação. Essa ponte terá 2 mirantes, para que as pessoas possam fotografar o pôr do sol. As pessoas que utilizarem bicicleta ou a pé, elas poderão parar nesse mirante e fazer fotografias aí, com certeza ficarão muito bonitas. Mas os prazos estão mantidos, mesmo com essa alteração? Sim. Agora, dia 28, a gente solta o edital e eu espero que mês de março, abril, a gente já tenha aí a empresa vencedora. E já tem muita gente interessada, grupos de fora. Tem chineses, governador, interessados? Tem empresas Não são os chinesas. mesmos chineses lá de Mataraca, não. Porque, eu lhe pergunto isso, porque no dia que o senhor anunciou isso aí, chineses estavam em Mataraca anunciando um projeto ousado, né, no valor de 9 trilhões de reais, para montar uma cidade, uma smart city, né, uma cidade inteligente ali em Mataraca. Por que o senhor não foi para esse evento? Por que o senhor não carimbou, não assinou como governador, não chancelou esses chineses que vieram aí? O senhor desconfiou desde quando, governador? Ou o senhor ia embarcar nessa? Não, eu em qualquer projeto que chega até o Estado, eu faço questão de me informar. Evidentemente que a gente tinha informações antecipadas do próprio consulado chinês de que não se tratava de uma missão oficial, de que o consulado não conhecia a empresa. O senhor questionou isso primeiro, claro, a sua informação? Claro, e essa informação nos chegou de que não havia nenhuma relação. Para que as pessoas que estejam em casa também possa ter acesso a determinadas informações. Eu fui à China recentemente. Para que eu fosse à China, foi preciso que houvesse um convite de universidades, de empresas chinesas, para que eu fosse até a China e a embaixada chinesa autorizasse a minha ida para a China.
Da mesma forma, eu recebi a semana passada um grupo de uma província chinesa que vai se transformar em província irmã da Paraíba. Para que esses chineses viessem até a Paraíba, eu tive que formalizar o convite para cada um deles, para que eles pudessem chegar aqui e ser autorizados pelo governo chinês para vir aqui representar. É assim, o protocolo exige. E essa empresa que aí chegou em Mataraca, evidentemente que não seguiu nenhum trâmite desse. Tinha um projeto que, pelo que apareceu na televisão aí, algumas televisões deram uma ênfase extraordinária. No mesmo dia que a gente estava lançando a ponte, deram uma ênfase muito grande a esse projeto, talvez sem nem conhecimento do que é que estava se mostrando. Primeiramente seria 180 bilhões e depois virou 9 trilhões. E quando entra num patamar desse, evidentemente, é preciso se desconfiar. Eu não, de forma nenhuma, acreditei em momento nenhum, até porque a gente teve informações do consulado que não se tratava de uma missão oficial. Mas mandou, tem um auxiliar do governo que participou dessa história Mataraca, né? O senhor mandou lá para a educação, como foi isso? Teve 2 secretários executivos que foram ouvir, foram conhecer. Porque sequer reunião comigo teve nada, absolutamente nada. Então, aquilo que nós já desconfiávamos antes, ficou mais do que confirmado após a ida dos 2 secretários executivos lá para conhecer. Acho que a presença de um carro voador talvez tenha sido a coisa mais emblemática. Agora, governador, falando em grandes obras, né, não desse tamanho, de 9 trilhões da cidade chinesa, mas tem algumas expectativas criadas para a sua gestão, para o seu roteiro, inclusive desde 2019, primeiro ano do seu mandato. Uma delas é o Polo do Cabo Branco. É uma coisa de papel, governador? Como é que está isso, assim, para que as pessoas possam, às vezes as pessoas ficam ali aguardando, e efetivamente os empreendimentos não vão saindo. Eu quero acrescentar, além do Polo Cabo Branco, para aproveitar, a oposição já está batendo nisso, o arco metropolitano de João Pessoa também, o deputado Cabo Gilberto esteve lá recentemente, dizendo, olha, desde 2018, o governador promete e não prometeu na campanha e até agora nada. Então, governador, como é que a gente consegue fazer essa diferenciação? A gente faz agendando uma visita. Eu acho que a melhor coisa é essa. É agendar uma visita. O arco metropolitano está em obras. Nós demos ordem de serviço há poucos dias e se você for hoje lá, você tem lá as máquinas trabalhando. O Polo Cabo Branco hoje tem 4 resorts em construção, além do parque aquático. Em obra. Não é dizendo que vai começar. Não, é concreto, é laje sendo batida, é alvenaria subindo, é pilar subindo. Obra, efetivamente em obra. Só que fica dentro de uma área em que as pessoas não passam ali. As pessoas passam pela 008 na frente do Centro de Convenções. Você não tem ideia do que está acontecendo. Logo, logo nós vamos fazer um convite para a imprensa, para os parlamentares visitarem as obras que estão acontecendo. O Grupo Tauá, ele já bateu a primeira laje, já está com obras já subindo aí os pilares para o segundo piso de um dos blocos onde serão construídos 1.210 apartamentos só desse empreendimento. Da mesma forma, o Ocean, para você ter ideia, o Ocean, ele estava num espaço e adquiriu um lote vizinho e ampliou o seu projeto, dada exatamente a confiança que o grupo viu nos projetos que já estão acontecendo. O parque aquático, o Aquaí, já está em execução. Eu visito as obras. Eu gosto de ir lá sem avisar ninguém, sem fazer auê nenhum. Simplesmente eu passo, vamos lá e vou lá e ver as obras e eu gosto de acompanhar. E tenho visto, estou devidamente contemplado com os cronogramas que estão acontecendo. E o arco metropolitano de João Pessoa, eu nunca prometi fazer o arco metropolitano, não. Disse da necessidade, mas está sendo executado e já sem nenhum problema. Bom, uma essas obras do Polo Cabo Branco, inclusive, são ali na nossa faixa de orla de João Pessoa, e tem um debate recente do Ministério Público, algumas construtoras e construções na orla de João Pessoa. O senhor deu uma declaração que pareceu
sensata declaração, como engenheiro, inclusive, mas que politicamente pode até gerar ali talvez uma desconexão, porque envolve a Prefeitura de João Pessoa. Eu estou falando de alguns prédios na aula de João Pessoa que o Ministério Público identificou irregulares do ponto de vista do seu gabarito, e o senhor disse, eu fico do lado da lei e é preciso que cumpra a lei nesse sentido aí. O senhor não fez não alisou essa declaração em relação a dizer que se escute o lado da Prefeitura, que está dizendo que é para fazer um TAC e tal, essa coisa toda. É essa a sua posição mesmo, governador? Eu acredito que existe uma legislação, existe um código. E nesse caso específico, primeiro eu quero dizer que eu não conheço os detalhes dos problemas que estão lá nesses prédios. Se houve excesso de altura, quantos metros ou quantos centímetros cresceu, nada disso. O que eu estou me referindo aqui é que existe uma legislação que estabelece uma determinada altura para os prédios que estão na beira-mar. Ponto final. Isso está na Constituição do Estado. Então cabe a qualquer cidadão, qualquer empresário que vá construir, que sabe dessa legislação, cumpri-la. Porque senão você terá mais obrigação nenhuma com respeito à legislação do plano diretor, do código de postura. Você precisa ter um recuo frontal de 5 metros numa área, num bairro qualquer. Aí você constrói sua casa com 4, na frente da casa dos outros, senão depois eu pago a multa. Isso não pode ser assim, não existe essa regra. E o senhor é irredutível também em qualquer discussão sobre mudança dessa regra que a Paraíba tem, constitucionalmente? Absolutamente contrário. Eu acho que isso é um dos ganhos maiores que a população da Paraíba tem, é ter sido colocado na nossa Constituição essa determinação de que você teria 12 metros, eu acho, a partir da cota do meio-fio lá na praia, e depois à medida que vai se distanciando, vai crescendo numa rampa com uma determinada inclinação. Eu acho isso perfeito. É perfeito para a cidade. Uma cidade que tem uma praia relativamente curta. Se nós tivéssemos prédios altos ali, às 2 horas da tarde estaria tudo na sombra, você não teria mais nem sol. Então, eu acho que eu concordo plenamente, não tem que mudar de forma nenhuma essa legislação. E a questão de legislação é uma lei. Porque se a gente for na lógica de que você pode descumprir lei para depois fazer uma compensação, nenhuma lei vai valer mais. Então, não é isso que eu estou dizendo. Não conheço o caso específico do prédio, o que foi que houve detalhadamente, mas em se tratando de lei, eu prefiro ficar com a lei. Governador, 2024, para além da gestão administrativa, é um ano de eleições. Não é eleição estadual, mas eleições municipais e, naturalmente, o senhor, governador, como partido, PSB, tem aí o olhar, né, e a importância de debater as principais cidades, se não a Paraíba como um todo. O senhor já tem um roteiro das principais cidades? Assim, tá claro para o senhor algumas cidades na Paraíba? Aí vamos falar de João Pessoa, Campina Grande, Patos, Cajazeiras, Bahia, Santa Rita. Os aliados estão lhe dando muito trabalho nesse sentido. Qual é o roteiro que o senhor tem definido em linhas gerais para a gente ir específico? Candidato próprio do PSB em tudo que é prefeitura ou não? Qual é a linha geral? Não, na verdade, nós estamos fazendo um mapeamento, já está praticamente concluído, de todos os 223 municípios. E o que é que eu falo de mapeamento? É levantamento da situação atual, de prefeitos que irão para a reeleição, de prefeitos que não irão para a reeleição, de prefeituras que são aliadas, de prefeituras que não são aliadas, qual é a nossa base em cada município desse, para que a gente possa definir, a partir daí, aí sim, a postura que o partido vai adotar. Primeiro, entender que o PSB não é um partido isolado que tem esse projeto. Nós temos um conjunto de partidos aliados. E o que tem que ser feita a análise não é com a única e exclusiva visão do PSB. Você tem que fazer essa leitura a partir da análise, principalmente, de aliados. Você vai chegar em determinados locais onde você tem um prefeito que vai para a reeleição, que é de um partido alinhado. Então, é natural que aconteça isso. Se não vai para a reeleição, você pode discutir a possibilidade de disputar. Aonde você não tem condições de, mesmo o prefeito participante sendo de um partido
ao PSB, você vai para a disputa, é natural esse processo. Então, não existe uma regra. Certo. Claro que não existe uma regra. Você vai adequando. E a gente vai resolvendo cada um desses municípios. Deixa eu começar do município mais complicado para o mais leve, para o mais simples. Vamos começar por Cajazeiras. Lá você tem lideranças e líderes do PSB, inclusive, em 2 lugares. Você tem o seu líder de governo, Chico Mendes, candidato a prefeito de Cajazeiras. Você tem o deputado Júnior Araújo, com Carlos Antônio, com Denise, querendo outra candidatura do prefeito Zé Aldemir, que inclusive confirmou hoje o nome do Alisson Lira, empresário, o Neguinho de Mondrian, candidato lá em prefeito, e Chico Mendes. Tem rompimento ali, os cajazeirenses falam que, aliados ao PSB, dizem, olha, tem cargo de deputado Júnior Araújo aqui na cidade de Cajazeiras e ele vai votar contra o candidato do governador. Como é que o senhor engole isso? Na verdade, é importante entender o projeto de cada um. São 2 deputados do PSB. Isso. 2 deputados do PSB. Quando o deputado Júnior Araújo me procurou, ele me procurou para apresentar uma decisão tomada por ele a respeito das eleições de Cajazeiras. Ele disse que tinha fechado um acordo com o prefeito atual, dizendo que colocaria a esposa dele como vice de uma chapa futura. E que estava me pedindo apoio para essa decisão dele. E eu deixei muito claro na minha conversa com ele de que, caso Chico Mendes fosse candidato, o nosso apoio seria na direção do deputado do PSB, que é líder do governo e que está se propondo a ser candidato. Perguntei se ele seria candidato. Ele disse que não seria candidato. Então, é uma obviedade. Não é preciso fazer nenhuma conjectura maior para entender que o partido teria e tem que apoiar a decisão de Chico Mendes de ser candidato. Isso aí está muito claro para a gente. Uma coisa foi uma decisão pessoal, a outra coisa foi uma decisão de partido em que Chico Mendes veio nos colocar a sua vontade e a sua disposição de ser candidato. Mas terá retaliação para o deputado Júnior Araújo? Não, claro que não. Nós vamos para um processo e esperamos que haja respeito mútuo. Isso é fundamental. Porque, claro, se houver excessos, nós vamos ter que intervir. Mas eu acredito que não. Essa disputa será uma disputa natural. Chico Mendes, candidato, está se propondo a ser candidato, será candidato pelo PSB, com todo o apoio do PSB. Vamos de Cajazeiras para Campina Grande, governador. O senhor considerou correta o encontro do secretário de Saúde, Johnny Bezerra, com o deputado federal Romero Rodrigues, no iníciozinho do ano? Os dois estiveram juntos e falaram sobre eleições de 2024. O secretário da Saúde, Johnny, saiu falando em possibilidade de aliança, um indicar o vice de outro, vice do outro. O senhor achou que foi precipitado esse encontro? Colocou o governo enfim, numa situação ali delicada? Não, de forma nenhuma. Até porque política se faz com conversa, com diálogo. E a abertura de diálogo é fundamental. Campina Grande ainda está nesse processo de definição. Muita gente pergunta se nós estamos esperando o Romero. Não, nós não estamos esperando o Romero. Nós estamos fazendo o nosso trabalho. O secretário Johnny está com o nome posto, como tem outros nomes que estão postos, com partidos, inclusive aliados. É o caso da senadora Daniela Ribeiro, é o caso do hoje, secretário executivo André Ribeiro, do PDT, é o caso de Inácio Falcão, do PCdoB. Ou seja, tem várias forças que estão se colocando na condição de pré-candidaturas. Ora, no momento adequado, nós vamos fazer a avaliação e verificar qual desses nomes terá melhores condições de fazer a disputa. Isso independente da posição de quem quer que seja. Independente da posição de Romero, independente da posição de Bruno, não passa por essa análise. Mas do encontro saiu ali, segundo o secretário Johnny Bezerra, saiu uma sinalização de que se Romero fosse candidato, o PSB poderia indicar o vice, e se o contrário, o PSB estando candidato, Romero poderia indicar o vice. O senhor abençoa esse pré-acordo? Essa é uma questão que pode ser discutida. Eu não fecho as portas de maneira nenhuma, até porque eu tenho com o Romero uma relação extremamente tranquila, respeitosa acima de tudo, e não há dificuldades para uma futura composição. É importante entender isso. Vai depender do cenário, vai depender da própria disposição de Romero de ser ou não candidato. Se verdadeiramente ele quer assumir essa candidatura. Ou seja, tudo isso será analisado no seu devido tempo. Cada município tem o seu time diferente. Tá aí. Bom,
Governador, vamos rapidinho para o intervalo comercial e a gente volta aqui. Eu vou querer saber, já vou deixar a pergunta no ar aqui. Há uma leitura de que todos os partidos têm um projeto de crescimento a partir das próximas eleições, sobretudo 2026. E o PSB, que é governo do Estado, na verdade teria um processo aí de diminuição, de redução, a partir do seu mandato de senador. O governo deixa aí, o partido deixaria de ser governo para um mandato do Senado da República. Queria ouvir sua leitura em relação a isso. É rapidinho, 1 minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente com o governador João Azevedo.